Biografia de São Francisco, Frei Tomás de Celano. Livro 2, capítulo 2. O desejo supremo do bem-aventurado Francisco e como, na abertura do livro, compreendeu a vontade de Deus a seu respeito. Numa ocasião, o bem-aventurado e venerável Pai Francisco, tendo deixado as multidões dos seculares, que acorriam muito devotamente a cada dia para ouvi-lo e vê-lo, dirigiu-se a um lugar de quietude, retirado e solitário, desejando dedicar-se a Deus e purificar-se, se algo da poeira do convívio dos homens se lhe tivesse aderido. Era seu costume dividir o tempo a ele concedido para merecer a graça, e quando via que era conveniente, consagrar outros aos beatos recolhimentos da contemplação. Por conseguinte, tomou consigo muito poucos companheiros, os que mais do que os outros conheciam o seu santo modo de vida, a fim de protegerem-no da invasão e perturbação dos homens, e cuidarem e conservarem sua tranquilidade em tudo. E depois de ter permanecido ali por algum tempo, e de ter conseguido de modo inefável, com contínua oração e frequente contemplação, a familiaridade divina, desejava conhecer o que de si e em si era ou pudesse ser mais agradável ao Rei Eterno. Perguntava com muito zelo e desejava com muita devoção saber de que modo, em qual caminho ou com qual desejo poderia unir-se mais perfeitamente ao Senhor Deus, de acordo com o conselho e beneplácito da sua vontade. Esta foi sempre a sua suprema filosofia. Este desejo supremo sempre ardeu nele. Enquanto viveu, perguntar aos simples, aos sábios, aos perfeitos e imperfeitos, como poderia tomar o caminho da verdade e chegar ao propósito maior. Sendo o mais perfeito dos perfeitos, dizendo que não era perfeito, julgava-se completamente imperfeito. Saboreara, pois, e vira quão doce, suave e bom era o Deus de Israel para aqueles que são retos de coração e o buscam na simplicidade pura e na pureza verdadeira. De fato, a doçura e suavidade infusas, dadas raramente a muito poucos, que ele sentira soprar-lhe do alto, forçava-o a sair totalmente de si mesmo, e repleto de tão grande prazer, desejava de todos os modos passar totalmente para onde, arrebatado, fora de si, já chegara antes com uma parte de seu ser. Possuindo o Espírito de Deus, o homem estava preparado para padecer todas as angústias do espírito e para suportar todos os sofrimentos do corpo, se finalmente lhe fosse permitido que nele se cumprisse misericordiosamente a vontade do Pai Celeste. Dirigiu-se, por conseguinte, num certo dia, ao altar sagrado que fora construído no eremitério em que ele permanecia, e tendo tomado o códice em que estavam escritos os sagrados evangelhos, colocou-o reverentemente sobre o altar. E assim, prostrado em oração a Deus, não menos com o coração do que com o corpo, pedia em humilde prece que o Deus benigno, Pai das misericórdias e Deus de toda consolação, se dignasse mostrar-lhe sua vontade e para poder consumar de maneira perfeita o que antigamente começara com simplicidade e devoção, rogava com súplicas que lhe fosse indicado na primeira abertura do livro o que lhe era mais oportuno fazer. Era, de fato, conduzido pelo Espírito dos santos e dos homens mais perfeitos,
que, como se lê, fizeram algo semelhante com piedosa devoção no desejo da santidade. Levantando-se da oração em espírito de humildade e com ânimo contrito, e munindo-se com o sinal da Santa Cruz, tomou o livro do altar com reverência e abriu-o com temor. E aconteceu que, depois de ter aberto o livro, ocorreu-lhe primeiramente a paixão de nosso Senhor Jesus Cristo, e somente isto já anunciava que ele haveria de sofrer tribulação. Mas, para que não pudesse suspeitar de maneira alguma de que isto tinha acontecido por acaso, abriu o livro pela segunda e terceira vez e encontrou o mesmo escrito ou semelhante. Então, o homem repleto do Espírito de Deus compreendeu que deveria entrar no reino de Deus através de muitas tribulações, muitas angústias e muitas lutas. Mas o fortíssimo cavaleiro não se perturba por causa das guerras iminentes, e não cai em seu ânimo aquele que haveria de combater os combates do Senhor nos campos de batalha deste mundo. Quem não cedia sequer a si mesmo, não temeu sucumbir ao inimigo, visto que por longo tempo tinha suportado fadigas acima da medida das forças humanas. Na verdade, era fervorosíssima e, se, nos séculos passados, houve alguém que lhe partilhasse do mesmo propósito, no entanto, ninguém foi encontrado superior a ele no desejo, pois sabia mais facilmente fazer as coisas perfeitas do que dizer, apresentando sempre eficaz empenho e ação em santas obras, não em palavras que não fazem o bem, mas apenas o mostram. Por isso, permanecia firme e alegre e cantava em seu coração cânticos de alegria para si e para Deus. Por esta razão, quem deste modo exultou em uma revelação menor, foi considerado digno de revelação maior, e o fiel no pouco foi colocado sobre muitas coisas. Com vosso Filho, ó Mãe Pia, abençoai-nos.